Atenção! Começa agora uma teleaula de Biologia do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 10. Bons estudos! Nem bem as férias começaram e o litoral já está com problemas. Olha aí, 4 horas de congestionamento nas estradas. Praias lotadas e sujas, impróprias para o banho. E o pior é que as crianças não querem nem saber, querem entrar no mar de qualquer jeito, né? E acabam engolindo essa água. Eu não engulo não, mas eu sei nadar. Isso sem falar de quando falta água, né? Não sobra nem para cozinhar. E quando tem, a gente desconfia. Mãe, quando nós viajamos uma vez, a senhora não deixou eu tomar água sem ferver, não é? É o mínimo que a gente pode fazer, né, Paulo? A gente nunca sabe quando a água é tratada ou não. Aliás, esse é o assunto da nossa teleaula de hoje. Por que devemos ferver a água de beber? Nesta teleaula, você vai conhecer alguns organismos que podem contaminar a água e alimentos e provocar doenças. Vai conhecer algumas dessas doenças, como a cólera e as caridíase. E vai aprender como elas são transmitidas e o que podemos fazer para preveni-las. Durante o verão, o litoral recebe uma grande quantidade de turistas. A população aumenta demais. E as cidades não têm uma estrutura para abrigar tanta gente. Começa então uma série de problemas que a gente já conhece. O esgoto muitas vezes corre a céu aberto e vai desaguar no mar. Tem esgoto clandestino por todo lado, poluindo os rios e as praias. Em alguns casos, a água consumida vem de poços ou nascentes e raramente é tratada. Em outras cidades, embora a água seja tratada, não é suficiente para atender a demanda de turistas que vêm passar as férias. A água contaminada pode causar disenteria, que é o nome geral que a gente dá para uma série de doenças que têm o mesmo sintoma, a diarreia. A cólera, por exemplo, é uma doença que a gente pode pegar ingerindo alimento e água contaminados. Existem outras doenças, como a esquistossomose, a leptospirose, que a gente pode pegar simplesmente quando a nossa pele entra em contato com a água contaminada. Essas doenças são causadas por parasitas humanos, que se alojam geralmente no intestino. A cólera, por exemplo, é causada por uma bactéria que se instala no intestino delgado, onde se reproduz. As fezes de pessoas doentes contêm essas bactérias. As fezes vão para o esgoto, que vai sem tratamento para os rios e mares. E os parasitas acabam contaminando a água desses ambientes. Se uma pessoa se servir dessa água para regar plantações, lavar alimentos e utensílios, ou mesmo para beber, acabará ingerindo esses parasitas. E aí começará tudo de novo. Olha só o que diz aqui. A cólera voltou a atacar pessoas em várias regiões do país. A cólera? Aquela doença que chega a matar? É, isso aí. Olha o que diz aqui ainda. Provoca uma disenteria violenta e as fezes saem com uma cor esbranquiçada. O melhor é procurar um médico. Essa é uma das doenças que a gente pega tomando água suja. Água e alimentos contaminados. Por isso que aqui em casa eu lavo muito bem e desinfeto tudo que eu dou para minha família comer. É o mínimo que a gente pode fazer. Roberto é cozinheiro há 13 anos. Ele começou como aprendiz. O chefe exigia que tudo estivesse perfeitamente limpo. E o Roberto aprendeu que quem lida com alimentos deve se preocupar, antes de mais nada, com a higiene. Para um cozinheiro, limpeza é fundamental. Antes de mexer com qualquer alimento, é preciso lavar bem as mãos. Senão a gente pode, sem saber, estar transmitindo alguma doença. Alimentos como verduras e legumes, é preciso ter maior cuidado ainda. Depois de lavados, eu os mergulho em água clorada. O importante é desinfetar para matar os micro-organismos. A maior satisfação do Roberto é ver os clientes bem servidos. Se eu cuidar da higiene, estou cuidando da minha saúde e da saúde dos meus clientes. Na minha cozinha, fiscal nenhum acha defeito. Agora, eu sei que tem restaurantes por aí onde os clientes já pegaram até lombriga. Já pensou?
Lombriga é o nome popular do verme que se chama Ascaris lumbricoides. A doença provocada por ele chama-se ascaridíase. A pessoa ingere os ovos do verme, que podem estar na água ou alimentos contaminados. Dentro do sistema digestivo, os ovos se transformam em larvas que perfuram a parede do intestino e vão para a corrente sanguínea. Alcançam o fígado, o coração e chegam até os pulmões. Aqui, elas perfuram os alvéolos e vão até a traqueia. Quando a pessoa tosse, as larvas que estavam na traqueia vão para a garganta. A pessoa acaba engolindo essas larvas que voltam ao intestino, onde se tornam adultas. No intestino, as larvas se desenvolvem até atingir o estágio adulto. Neste local, os vermes se alimentam e se reproduzem. Seus ovos são eliminados pelas fezes. É por isso que certos comportamentos inadequados, como deixar de lavar as mãos depois de ir ao banheiro, podem provocar a autoinfestação. A pessoa pode levar a mão suja à boca e assim ingerir ovos eliminados nas próprias fezes. Quando a infestação é muito grande, as lombrigas adultas podem obstruir o intestino, provocando dores. Se houver muitas larvas, a pessoa poderá ter problemas em órgãos como o fígado, coração e pulmões. Os ovos de Ascaris que chegam ao solo podem permanecer vivos até um período superior a 2 anos. É bom saber disso, principalmente quem tem crianças para cuidar. Elas podem ingerir ovinhos brincando com a terra. Do mesmo modo, a água pode contaminar as plantações das hortaliças que comemos. Se você não lavar bem ou não cozinhar, pode ficar doente. Para saber se rios, represas e praias estão contaminados, existem órgãos do governo que fazem essa fiscalização. Como é que é feito esse controle? Nós levamos uma amostra dessa água para o laboratório e observamos a presença de micro-organismos chamados coliformes fecais. Esses seres microscópicos não causam doença, mas estão no intestino de todas as pessoas e são eliminados com as fezes. Mas se eles não causam doenças, por que precisam ser controlados? Porque como eles estão nas fezes, eles servem como indicadores da poluição. Onde você encontrar grande quantidade de coliformes fecais é porque houve despejo de esgoto. A água, para ser boa para o consumo, não deve ter coliformes fecais. Ô pai, a água daqui de casa precisa ser fervida para a gente poder beber? Não, Dudu. Aqui em casa nós recebemos água tratada. E para garantir usamos o filtro ainda. Os filtros hoje em dia têm dentro deles um carvão ativado. A água passa pelo carvão ativado, que segura partículas de proteína. Além disso, o filtro retém partículas sólidas. Assim, a filtração melhora a qualidade da água. Mas atenção, o filtro não substitui o tratamento com cloro ou a fervura. Como prevenir é sempre melhor do que remediar, depois de lavar muito bem essas verduras, eu ainda vou deixar de molho com umas gotinhas de cloro. Também é uma maneira de acabar com os parasitas que podem estar nas folhas. Elas podem ter esses bichinhos ou ainda ovos de vermes. A Hortência tem razão. Todo cuidado é pouco com a água e os alimentos que nós ingerimos. Os micro-organismos que causam problemas de saúde são chamados de patogênicos. Muitos micro-organismos patogênicos provocam infecções no intestino. Resultado, a pessoa precisa ir ao banheiro a todo instante. Fica com diarreia. As fezes tornam-se líquidas. E quando o Dudu pegou aquela diarreia na praia? Nossa, ficou mais de uma semana fazendo cocô mole. Eu me lembro. Eu não saía do banheiro. E sua mãe ficou super preocupada. Já queria voltar para casa e acabar com as férias. Lógico, diarreia por muito tempo pode dar desidratação. Mas por quê? Porque boa parte da água que seria absorvida pelo intestino acaba saindo com as fezes. E o cocô não fica pastoso como é o normal. O organismo perde água, sais minerais e pode ficar desidratado. Quando a disenteria persiste por muito tempo, o doente precisa tomar bastante líquido. De preferência, soro caseiro. A receita é simples. Pegue um copo de água limpa, fervida ou clorada, e acrescente uma pitada de sal e uma colher de sobremesa rasa de açúcar. Fácil, né? Com esse soro, você pode prevenir a desidratação. Mas por que a gente tem que ferver água quando vai pro litoral? Porque é um jeito da gente matar os bichinhos que podem causar doença na gente. Sabe, Dudu, nenhum organismo vivo resiste a tanto calor, a uma temperatura tão alta.
E a gente pode também colocar cloro na água. Lembra a última temporada que a gente foi pra praia? Você pode comprar cloro na farmácia e ler na embalagem quantas gotas são necessárias para esterilizar 1 litro de água. Mas se você não tiver cloro, pode usar água sanitária, que é mais fácil de encontrar. Bastam 5 gotas. 1, 2, 3, 4, 5 para cada litro de água. E uma das melhores maneiras de prevenir essas doenças é o saneamento básico. Em locais onde há saneamento básico, o esgoto produzido pela população é recolhido e fica afastado da água que será usada para consumo. Além disso, a água passa por uma estação de tratamento antes de chegar à casa das pessoas. É filtrada e depois clorada, exatamente para matar os micro-organismos. Em lugares onde não há saneamento básico, o esgoto e a água ficam por conta do cidadão. Uma boa maneira de evitar a contaminação é construir uma fossa, bem longe do local de onde se retira a água. Senão, as águas sujas do esgoto da fossa podem atingir o poço, contaminando a água que se usa em casa. Nesse caso, é necessário ferver bem ou então clorar a água. Você acabou de ver algumas medidas de profilaxia, quer dizer, preventivas para evitar a contaminação por micro-organismos. Vamos dar agora uma bela revisada no que nós vimos nesta teleaula. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você ficou conhecendo alguns parasitas que podem contaminar a água e os alimentos, provocando doenças. Viu que a disenteria é o sintoma mais comum dessas doenças. Viu também como são transmitidas a cólera e a ascaridíase. A teleaula de hoje mostrou ainda como se deve fazer para evitar a contaminação, ferver e clorar a água, lavar e desinfetar os alimentos, ter hábitos higiênicos, além de reivindicar saneamento básico para o local onde se vive. São as melhores medidas de prevenção que se pode tomar. Agora que você já sabe disso tudo, você pode reivindicar saneamento básico, proteção aos mananciais e fontes naturais da água que bebemos. Afinal de contas, a saúde é um direito de todo mundo. Até a próxima e tchau!